Bem-vindos, antenados e antenadas! Esse é o primeiro episódio da playlist Dev Dicas, uma série de vídeos rápidos com dicas e tutoriais sobre linguagens de programação, frameworks e todas as outras ferramentas de desenvolvimento que nós programadores costumamos usar no nosso dia a dia. E como nosso primeiro assunto, hoje nós vamos falar sobre boas práticas de compartilhamento de código, que é bom você fazer no momento em que você vai gravar o seu código num repositório de dados. Essas dicas valem tanto para quem está iniciando no desenvolvimento, na carreira de desenvolvimento de software, como para quem já tem mais experiência. Eu mesmo comecei a tomar consciência dessas boas práticas já há muito tempo depois de ter começado a programar. Claro, eu também comecei a programar antes de existirem até esses sistemas de compartilhamento de código. Vamos lá, 25 anos já faz isso. Mas o compartilhamento de código é interessante não só para quando você está trabalhando em equipe, mas mesmo quando você é um único componente da sua equipe. O seu eu do futuro vai te agradecer imensamente quando você precisar verificar versões antigas do seu código, quando você precisar recuperar a história do seu código. E assim também acontece com outros membros da equipe, claro, quando você estiver fazendo parte de um time maior de desenvolvimento de software. As pessoas costumam, às vezes, olhar a evolução do código através dos históricos de commit, dos históricos de gravação das versões do código-fonte no repositório de dados. Pois é lá que está toda a história do desenvolvimento. É lá que conta todos os porquês, os quês, tudo que foi feito na história do desenvolvimento do software está lá no log de commits do seu repositório de código. Tá, então quer dizer que você está me dizendo que a qualidade dos meus commits, da minha mensagem de commit, influencia diretamente na qualidade do histórico do desenvolvimento da minha aplicação? Exatamente. Quando você faz boas mensagens de commit, você está montando aos poucos toda a história do desenvolvimento daquela aplicação. E isso pode ser facilmente recuperado e inclusive se tornar uma leitura agradável para as pessoas que vão passar a fazer parte daquele time no futuro e vão precisar mexer naquele código legado. Então, hoje a gente vai falar aqui dicas bem rápidas, mas de fundamental importância para aprimorar a qualidade dos seus commits de código, seja no GitHub, Bitbucket, GitLab, um servidor Git on-premise na sua empresa, não importa. Mesmo que não seja Git, inclusive, quaisquer outros sistemas de versionamento de código, como o SVN, Mercurial, ou qualquer outra coisa assim, a qualidade do commit influencia diretamente na qualidade do código que está sendo mantido em versões, tá? E isso vai ajudar muito a sua equipe. A primeira delas é: mantenha o título do seu commit com menos de 50 caracteres, no máximo 50 caracteres. Por que isso? Porque fica fácil de exibir no momento em que alguém vai fazer um comando, por exemplo, o git log, para mostrar as últimas mensagens de commit. Isso fica curto, uma mensagem rápida que dá para você identificar rapidamente do que se trata aquele commit. Quando você faz um commit, esse commit ele é composto de um título e de um corpo, onde o corpo é um texto mais longo, onde você vai fazer uma explicação maior a respeito daquele commit. Agora, o título tem que ser separado do corpo por uma linha em branco. E geralmente você faz isso usando um editor de texto. Tem uma configuração do Git que você identifica para ele qual é o seu editor de texto padrão. No Linux normalmente é o Vim ou o Emacs. Tendo o editor de texto padrão, quando você faz o git commit sem especificar o "-m" para identificar já qual é a mensagem de commit, ele chama automaticamente o editor de texto, onde você vai digitar o título do commit na primeira linha, com no máximo 50 caracteres, vai deixar uma linha em branco e a partir daí você vai digitar todo o texto do corpo do seu commit. Por que existe essa separação do título e do corpo? Isso é porque logo no começo do desenvolvimento do Git, em que ele era aplicado para fazer o controle de versões do desenvolvimento do kernel do Linux, o Git ele era programado, ele tinha um comando para que a cada commit ele separaria o título do commit e o corpo
para gerar um e-mail que era mandado para a lista de desenvolvedores, para a lista de e-mails dos desenvolvedores do kernel do Linux. Então, o título do commit ia como assunto no e-mail e o corpo do commit era o corpo do e-mail. Isso facilitava a leitura e o acompanhamento, a gestão do conhecimento de tudo que era modificado no kernel do Linux. A terceira dica tem a ver justamente com essa formatação para e-mail. Mantenha o corpo do commit com a largura de linha de até 72 caracteres. Hoje não é mais uma prática usual de se mandar e-mail para todos os desenvolvedores com cada commit, mas em outros sistemas, como por exemplo no GitHub ou no GitLab, essa formatação de até 72 caracteres é mantida para fazer uma boa apresentação na página. Você consegue visualizar melhor se a linha tiver até 72 caracteres. Fica mais fácil de ler na tela, de fazer uma varredura por todo o histórico dos commits. A quarta dica é sobre o conteúdo do corpo do commit. O que eu devo escrever no corpo do commit? Ok, eu já sei que eu tenho que manter o título com até 50 caracteres, a largura de linha do corpo do commit tem que ser até 72 caracteres, tem que ser separado do corpo do título por uma linha em branco. Ok, mas o que é que eu vou escrever no corpo? Eu costumo geralmente fazer o commit com só uma linhazinha ali, só de título mesmo. O corpo do commit ele é reservado para quando você faz uma alteração muito grande ou que tem uma situação, uma circunstância específica que levou à necessidade daquela modificação, daquela implementação nova no seu software. Então, no corpo do commit, você vai explicar o porquê, as razões e as circunstâncias que levaram, que motivaram aquelas modificações a serem criadas, aquela nova feature a ser implementada no seu software. Note que você não deve escrever no corpo do commit como você fez. O como da implementação está justamente no código-fonte. Se alguém quiser saber como foi feita aquela modificação, ele vai usar um comando lá, um git diff da vida, para ver todas as modificações, tudo que foi modificado em cada arquivo, em cada linha de programação daquele código, direto no código. O texto do corpo do commit deve dar explicações apenas do porquê, da motivação daquelas modificações, daquela nova feature que está sendo implementada. A quinta dica é: use a forma imperativa do verbo na hora de redigir o título do seu commit. Complete a frase: se aplicado, este commit vai, e aí vem o título do seu commit. Vamos dar um exemplo. Se aplicado, este commit vai implementar a nova versão da API de clientes. Outro exemplo. Se aplicado, este commit vai corrigir falhas de segurança no sistema de autenticação. Isto vai gerar para você um bom título de commit e vai ajudar as pessoas que vão interagir com o seu projeto, sejam os analistas de qualidade, sejam os novos desenvolvedores que vão chegar na sua equipe. Todo mundo vai entender muito bem e rapidamente quais são as últimas modificações no seu sistema, por exemplo, no seu software. E com isso a gente fecha as 5 dicas que eu prometi. Mas tem mais uma dica bônus, que é a seguinte: no site do Git tem um livro online gratuito, onde que você pode ler no próprio navegador e aprender tudo sobre Git. Lá tem dicas de ouro, não só da operação, mas da descrição de cada comando, dicas de configuração, dicas de uso, dicas de como sair de enrascadas, como você desfazer um commit. Tem de tudo nesse livro, é muito bom, criado, redigido pela própria equipe que desenvolve o Git e tá lá, é só acessar. O link, a URL está na descrição aqui do vídeo. É isso, pessoal. Esse assunto é bastante extenso, é bastante curioso, tem muita coisa interessante para a gente falar, mas a gente vai trazer ele novamente em pauta daqui a alguns episódios. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer sugestões, comentários, usa aí o YouTube, fala com a gente no Twitter, fala com a gente no Facebook, acesse a nossa página no antenadev.com.br e a gente vai conversando, vai interagindo para aprender junto e crescer cada vez mais esse conhecimento na comunidade, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um like pra gente, compartilha, faz aí os comentários, chama os amigos, mostra para todos os seus colegas de faculdade, os colegas de trabalho. Vamos aumentar essa comunidade e crescer junto, valeu? Até a próxima quarta-feira com mais um episódio do Dev Dicas. Até lá, um abraço!